Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa aula de vogais, tá? Com foco nas vogais do português. Então, as vogais são sons produzidos sem obstrução à passagem do ar. As consoantes a gente produzia usando os articuladores para obstruir, restringir ou desviar a passagem do ar. Para as vogais, os sons são produzidos sem obstrução. A gente usa os articuladores para moldar esse fluxo de ar em uma vogal ou em outra, tá? Em termos de função, elas ocupam o núcleo da sílaba, então contamos as sílabas ao contar as vogais e vice-versa. Então uma vogal representa uma sílaba e uma sílaba tem apenas uma vogal, tá? Então ela tem essa função. As consoantes ficam ao redor da vogal na sílaba. E todas as vogais são sonoras e vozeadas. Então essa classificação que a gente usava para as consoantes não usa mais para vogais, porque todas são sonoras e vozeadas, a não ser, claro, que estejamos sussurrando ou em algumas posições que a gente vai ver como curiosidade mais pro final, tá? Bom, eu gosto de mostrar essa imagem aqui porque para a classificação das vogais a gente usa alguns pontos da língua e usa adjetivos, tá? Então a gente fala da frente da língua, do centro da língua e da parte de trás da língua para classificar as vogais como sendo anteriores, aquelas produzidas com a frente da língua, centrais, aquelas produzidas com o centro da língua, e posteriores, aquelas produzidas com a parte de trás da língua. Mas por que eu gosto de trazer essa imagem? Porque a frente da língua não é a primeira parte da língua. A primeira parte da língua é a ponta. A segunda parte é a lâmina. E aí a terceira seção aqui da língua que é a frente. Então, para produzir as vogais, a gente fica com a ponta da língua encostada aqui nos dentes inferiores e movimenta, eleva um pouco ou abaixa um pouco a frente da língua, o centro da língua, ou a parte de trás da língua, produzindo então vogais anteriores, centrais e posteriores, tá? Vamos falar das vogais orais tônicas do português. São 7, tá? São as vogais I, E, que são as três vogais anteriores, a vogal A, que é uma vogal central, e as vogais U, O e O, que são as vogais posteriores, tá? As vogais I e U são as vogais também chamadas de alta, porque a língua fica alta. Então, para I, a gente aproxima a parte de frente da língua, aproxima ela dos alvéolos. Então, voltando aqui na imagem, a gente prende a ponta da língua atrás dos dentes inferiores e eleva essa parte da língua aqui em direção aos alvéolos para produzir I. Por isso que ela é uma vogal anterior, parte da frente da língua, alta porque a língua está alta. Podemos chamar as altas de fechadas, porque para a língua ficar alta, precisamos fechar um pouco a nossa mandíbula, tá? Então pode falar alta ou fechada. U também é alta, mas aqui é posterior. Então aqui a gente vai usar a parte de trás da língua e vai elevar essa parte em direção ao palato mole, ao véu palatino, para produzir U, tá? E O são vogais médias altas, então, ou médias fechadas. E O são as vogais médias baixas ou médias abertas, e A é uma vogal aberta, a gente deixa a boca aberta, ou baixa, porque a língua fica baixa, tá? As três vogais posteriores do português a gente também produz com os lábios arredondados, U, O e O. As vogais anteriores e a vogal central a gente produz com lábios não arredondados. Aqui I e E os lábios estão levemente espraiados e E e A os lábios vão ficando mais neutros, tá? Alguns exemplos de palavra, ó. O que está entre colchetes é o símbolo, é porque às vezes coincide com a letra, né? Mas o que está em colchete é o símbolo. E o restante é letra mesmo, para não transcrever a palavra inteira, tá? Então, um exemplo com I, sigo, um exemplo com E, seco, um exemplo com E, seco, com A, saco, indo para as posteriores com o suco, com o soco e com o soco. Todas essas palavras aqui, com exceção do I, porque não existe a palavra sico, né? Então coloquei uma mais próxima possível. Essas palavras aqui, se a gente olhar para um par de palavras, eles são chamados de par mínimo, porque são palavras que têm os mesmos fonemas na mesma sequência, mudando apenas um. E essa mudança de fonema muda o significado da palavra. Então, suco, soco, a única mudança é U para O. Soco, soco, a única mudança é de O para O. Soco, saco, a única mudança é de O para A. Saco, seco, a única mudança é de A para E.
seco, seco, de é para e assim por diante. Como não tem sico, eu tentei chegar na palavra mais próxima, sigo, que aí a gente chama de par análogo, tá? Para demonstrar que essas vogais são fonemas, ou seja, são utilizados para determinar significado de palavras, tá? A gente tem alguns padrões sistemáticos que acontecem no português. Um deles é que as vogais médias altas são usadas nesse tipo de palavra aqui para o adjetivo ou substantivo, em contraposição às médias baixas, que são usados para a mesma palavra, entre aspas, sim, na função de verbo. Tá? Então a gente tem aqui apelo, é o substantivo, e apelo é o verbo, escova, o substantivo, e escova o verbo, força, força, perda e perde. Tá? Então temos esse comportamento aí sistemático no português. As vogais elas são apresentadas no alfabeto fonético internacional nesse trapézio aqui, tá? Que ele fica organizado as vogais anteriores nessa parte, as centrais aqui, as posteriores aqui. Altas ou fechadas aqui em cima, médias aqui no meio, a gente pode dividir entre média alta e média baixa, e baixa aqui, tá bom? Essas médias altas e médias baixas também já foram por um tempo chamado de primeiro grau e segundo grau, mas hoje em dia a terminologia mais utilizada é mesmo média alta e média baixa, tá? Aqui está o quadro completo do alfabeto fonético internacional. E tem uma outra curiosidade, que eles têm essas linhas, né? Então eles colocam duas vogais na mesma posição. A que está na esquerda, o lábio é não arredondado, e a que está na direita, o lábio é arredondado. Então, por exemplo, aqui das anteriores altas, a gente tem o I usado no português, que é o lábio não arredondado, né? Ele chega a ser espraiado, né? O lábio assim, tipo sorriso. E do lado a gente tem uma anterior alta também, ou seja, a mesma posição de I, só que arredonda os lábios. O símbolo é esse aqui, que parece um Y, né? Aí é o U, que é utilizado no francês, por exemplo. Aqui nas posteriores altas é a mesma coisa, na direita está o arredondado. Então a gente tem o U, que é usado no português, e tem o U, que ocorre como alofone no japonês, em diversas línguas brasileiras também ocorre, tá? As 7 orais tônicas do português estão aqui: I, E, A, U, O. Veja que o A, essa linha aqui do trapézio vai descendo, porque essa aqui é bem anterior e vai ficando menos anterior, de forma que o A, se a gente puxar uma linha reta aqui para cima, está praticamente central. Por isso que a gente fala que ele é uma vogal central, tá? No alfabeto fonético internacional existe esse quadro aqui também dos diacríticos, que são esses pequenos símbolos aqui que a gente adiciona aos símbolos principais para indicar uma característica a mais. E entre os símbolos tem o tio, que é para indicar uma nasalização. Então, uma vogal nasal ou nasalizada, a gente coloca um tio em cima dela. E no português, nós temos 5 vogais nasais. Então, não temos E e O nasais, não tem médias baixas nasais. Temos I oral e in nasal, E e em, U e O e on, A e mas não temos E e O nasais, tá? Então exemplos aqui: min, vem, van, bom, pum. E pares mínimos, né? Então é possível falar mi, min, acho que eu tenho os pares mínimos aqui, ó. Mi, min ou vi, vim, leda, lenda, cata, canta, coto, conto e mudo, mundo, né? Pares de palavras que mudam o significado ao mudar simplesmente a vogal de oral para nasal, tá? Essas palavras. Veja que aqui o que está entre colchetes são os símbolos, tá? Então a gente tem aqui o símbolo de U e aqui com o tio o símbolo de Eu não transcrevi o resto da palavra, o resto são as letras, tá? E tem palavras que na escrita, na grafia, a gente marca a nasalidade ou com N ou com M, não tem nenhum aqui com M, mas é possível, ou com tio, tá? Mas na transcrição fonética é sempre com tio, tá? Então se eu fosse transcrever essa palavra inteira aqui, mundo, teria um símbolo parecido com esse M mesmo, esse U com tio, não teria o N, porque a gente não pronuncia, né? Teria um D e depois aqui um U átono, que a gente vai chegar lá nele, tá? Existe uma nasalização no português que ela é fonética, ou seja, que ela não altera o significado da palavra. Ela acontece em sílabas átonas, pré-tônicas, tá? Então são sílabas que antecedem a sílaba tônica. E quando a sílaba tônica se inicia com
alguma consoante nasal, tá? Então, mã ou nã, por exemplo. Então, essa palavra aqui, ela pode ser falada camelo. Tem regiões do Brasil em que as pessoas tendem mais a falar camelo, e tem regiões do Brasil em que se tende a falar mais camelo. Tem regiões em que se fala mais banana e outras se fala mais banana. Tem regiões do Brasil que se fala mais amigo e outras que se fala mais amigo. Nasalizar essa sílaba átona pré-tônica não altera o significado da palavra, então é uma nasalização fonética. Mas tem a nasalidade fonológica, que altera o significado da palavra. Todas essas que eu mostrei antes aqui são vogais nasais fonológicas, tá? Então, como exemplo, cato e canto, e com ditongos também, como pau e pão, tá? É, Foneticamente, se a gente for olhar para o detalhe da produção, a nossa vogal central nasalizada, ela não é na verdade A, ela é um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais média, tá? E o símbolo para ela é esse Azinho de cabeça para baixo, porque a gente fala A, mas não fala an, a gente fala an, a gente nasaliza a vogal a, an. Então, se a gente quiser deixar bem específico a nossa transcrição, esse símbolo aqui é o mais adequado, tá bom? Então vamos lá. Átonas, a gente falou das vogais orais tônicas e das vogais nasais. Vamos falar agora das vogais átonas do português, tá? E para isso a gente vai dividir entre pré-tônica e pós-tônica. Para as pré-tônicas, o Matoso Câmara Júnior, na análise dele, ele mostrava que a gente não tinha E e O nas átonas pré-tônicas, apenas 5 vogais, tá? E ele fazia essa demonstração mostrando que em palavras como café, em que a gente tem a média baixa, quando essa sílaba fica átona, então acrescentando algum sufixo aqui, uma derivação nesse caso, não se fala mais cafeteira, mas cafeteira, tá? Então, quando ela é átona pré-tônica, a gente acaba trocando o E por E. Então, outro exemplo é belo, que vira beleza. Aqui do lado posterior, alguns exemplos que ele deu é de sol, que vira solaço, e polo, que vira polar, tá? Entretanto, a gente já sabe hoje que em alguns dialetos do norte e do nordeste, mas não são todos também, mas em alguns, é possível manter uma vogal média baixa, mesmo em posição pré-tônica, tá? Então, essas palavras aqui, elas têm variação dialetal no Brasil. É possível a gente ouvir dialetos do Brasil que se fala algo parecido como abertura e abertura, chefão e chefão, entrevado e entrevado, pergunta, pergunta, colapso, colapso, coleção e coleção, soldado e soldado, oração e oração. Eu sei que a minha pronúncia dessas aqui não fica exatamente como é no dialeto, porque não faz parte do meu, mas eu tenho certeza que todo mundo já ouviu esse tipo de dialeto, tá? O que pode acontecer então no português do Brasil? A gente tem essas palavras aqui, tá? Com as médias, com uma média alta, então alegria, bebida, pedido, preguiça, coruja, poder, colher, então anteriores aqui, posteriores aqui, e descoberta com uma anterior e uma posterior, em que pode acontecer dois movimentos no Brasil. Tem dialetos em que pegam essa pré-tônica aqui e numa fala encadeada, natural, informal, acabam produzindo a vogal alta. A gente chama esse processo de alçamento vocálico, que estamos alçando, levantando a vogal, né? Então é possível, em vez de falar alegria, bebida, pedido, falar alegria, bebida, pedido, preguiça. Em vez de coruja, poder, colher, coruja, poder, colher. Em vez de descoberta, descoberta. Mas é possível também fazer um abaixamento vocálico, tá? Em alguns dialetos. Então é possível se falar alegria, bebida, pedido, preguiça, coruja, poder, colher, descoberta. E, de novo, eu sei que minha pronúncia não fica exata, mas dá para entender, retomar a existência desses dialetos, tá? Bom, tem uma outra curiosidade aqui que acontece no português do Brasil, né? A gente tem essas palavras que quando elas estão numa sílaba tônica, a gente tem a média baixa. Terra, pedra, ferro, anteriores, e porta, copo, corda, posteriores. Quando a gente aumenta essa palavra e essas vogais viram átonas por derivação, elas podem se manter como baixas, médias baixas, ou serem alçadas para médias altas. Então, terra pode virar terreno, mas tem dialetos em que se mantém terreno. Pedra, ao se derivar a palavra, ela pode virar pedreiro,
mas tem dialetos em que se mantém pedreiro. Ferro, ferrugem ou ferrugem. Porta, portaria ou portaria. Copo, copeira ou copeira. Corda, cordel ou cordel. Mas quando a gente faz ela virar átona por flexão, que no caso eu coloquei tudo no diminutivo, já não é possível alçar e ir para média alta. Aí fica média baixa em qualquer dialeto do português, né? Então terra vai ser terrinha, pedrinha, ferrinho, portinha, copinho e cordinha. Acho que não tem um dialeto no Brasil que se fala terrinha, pedrinha e ferrinho, por exemplo, né? Uma curiosidade aqui de algo que acontece no português, tá? Vamos agora para as átonas pós-tônicas. Aí a gente pode falar das pós-tônicas não finais, principalmente as proparoxítonas, né? E em palavras proparoxítonas, e depois falaremos das pós-tônicas finais. Então, para as pós-tônicas não finais, na análise do Matoso Câmara Júnior, ele coloca que a gente perde essa média alta posterior, tá? Porque em palavras como que seria perola, cômodo, abóbora, ele analisa que as pessoas acabam falando mesmo pérola, cômodo, abóbora. Então, alçando essa vogal, tá? Tem um outro fenômeno que acontece no português em que se tem uma tentativa de eliminar essa átona pós-tônica não final, tá? Ou seja, em palavras proparoxítonas, há uma tendência no português de tentar tirar essa vogal que está aqui no meio, que é a átona pós-tônica não final, fazendo uma redução e diminuindo aqui o número de sílabas da palavra, tá? Então é possível, algumas dessas palavras têm produção muito comum e outras um pouquinho estigmatizadas, tá? Mas são processos possíveis de acontecer no português. Então, árvore pode ser pronunciada como árvore, chácara, chacra, xícara, xícara, né? E uma maneira de ver que isso é possível é olhando o diminutivo, né? Então, por exemplo, mesmo pessoas que acham que falam chácara, se for pedir o diminutivo, ela vai falar chacrinha e dificilmente chacarazinha, né? Mesmo a pessoa que acha que fala xícara, se a gente pedir o diminutivo, ela provavelmente vai falar xicrinha, que é o diminutivo de xícara, né? E não xicarazinha, que seria o diminutivo de xícara, tá? Essas três primeiras aqui eu diria que são bem produtivas no Brasil e essas outras um pouco mais estigmatizadas, mas que mesmo assim demonstram o processo que pode acontecer no português. Córrego pronunciado como corgo, estômago como estomo, fígado como figo, príncipe como príncipe, e hífenes, que é um dos plurais para hífen, acho que até o original, assim, mais tradicional, é mais intuitivo as pessoas dizerem que o plural de hífen é hífens, né? Uma paroxítona aqui. Bom, e as átonas pós-tônicas finais, então? Aqui a gente tem uma redução maior ainda. A gente fica com basicamente três vogais, I, U e A, tá? A gente tem aqui uma redução, o que a expectativa seria de falar de leite e dente. Na maior parte do Brasil, isso vai ser produzido como dente e leite, tá? E essas duas palavras aqui, por exemplo, elas inclusive na fala, elas não têm distinção, né? A gente fala júri só. Não importa se é esse daqui ou esse daqui, né? O substantivo ou o verbo. E aqui nas posteriores, então, o que poderia se ter a expectativa de falar gato e posto, na maior parte do Brasil vai se falar gato, posto, né? E cômodo aqui mostrando a apostônica não final e a apostônica final, tá? Temos outros, mais um entretanto também. Na maior parte do Brasil, isso no meu dialeto também, a gente falaria algo assim, ó. Te conto que leite quente dá dor nos dente, tá? Mas tem algumas regiões do sul do Brasil em que é possível falar a média alta. Então as pessoas falam te conto que leite quente dá dor nos dente, tá? Então é possível. São poucos dialetos, mas acontece, tá? Um outro lugar de exceção também que a gente tem, aí aqui é generalizado, a gente tem a média alta na maior parte dos dialetos do Brasil, são essas palavras, tem essa explicação grande aqui, sílabas travadas com consoante, não coronal, mas são essas palavras aqui em que a átona tem esse R no final. Então aqui no Brasil as pessoas vão falar líder e caráter, mesmo sendo uma átona final. Dificilmente alguém vai falar lide ou karate, né? Bom, uma observação é que foneticamente, ou seja, no detalhe ali da produção, quando a gente vai falar essas vogais átonas, principalmente as finais, a gente acaba não falando um I bem altão forte, a gente fala I, um I mais fraco, tá? Um pouquinho mais baixo.
E o símbolo para ele lá no alfabeto fonético internacional é esse. E o U, mesma coisa, quando a gente tem uma átona, principalmente final, conto, dificilmente a gente fala conto, com um U bem altão. A gente fala um U um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais baixo e aberto, conto. E aí o símbolo para ele é esse daqui, lá no alfabeto fonético internacional. E para o A é bem claro, é muito fácil. A gente pega uma palavra que tem dois As, por exemplo, casa. E se você parar para pensar no primeiro A e no segundo da palavra casa, olha como é que eu pronuncio. Casa. Ninguém fala casa, casa. A gente fala casa. Esse A ato no final, ele é um pouquinho mais para cima, um pouquinho quase médio. O símbolo para ele é esse A de cabeça para baixo que eu já mostrei ali para as nasais, tá? Então, como é que ficaria a transcrição? Ficaria assim, ó, no final, leite, dente e o júri aqui com esse zinho, né? Gato, posto e o cômodo com esses us aqui. E pata, faca e racha, tá? Então, é uma maneira de deixar a transcrição fonética mais um pouquinho mais exata, tá? Esses símbolos aqui no quadro do alfabeto fonético internacional estão bem aqui, tá? O I, U e o A, que são o I, o U e o A átonos do português do Brasil, digamos assim. Tem gente que pro A átono coloca esse símbolo aqui do Schwa também, mas eu diria que esse daqui está mais próximo, tá? Tem uma outra curiosidade que acontece no Brasil, é que na apostônica, e principalmente na apostônica final, há uma tendência no Brasil de desvozear a vogal. Olha só, a palavra prato, que alguém poderia ter a expectativa de ouvir prato ou prata, a gente acaba produzindo como prato. Essa última vogal aqui desvozeada, como se fosse um sussurro, prato. E prata também, desvozeada. Aí essa bolinha que cola aqui embaixo é um diacrítico para mostrar que foi desvozeado. Prato, prata, parte, parto, parta. E mesmo desvozeado, a gente consegue ainda identificar qual é a vogal, tá? Olha essa palavra pro paroxítono aqui, que a gente tende a desvozear tudo que vem depois da tônica, ó. Médico, numa fala encadeada, natural mesmo, a gente acaba falando médico, médico, tico, tico, tico. O final fica todo desvozeado, a gente pode colocar esses diacríticos aqui, tá? Na tabela dos diacríticos lá do alfabeto fonético internacional, é o primeiro símbolozinho aqui, essa bolinha, e ele demonstra aqui como que usa ele colocando embaixo do símbolo principal, tá? Encerramos aqui vogais, então. Falamos de vogais orais tônicas, vogais nasais e das átonas, tanto em posição pré-tônica como pós-tônicas, com vários detalhes e curiosidades aí que podem acontecer no português do Brasil. Para terminar, a gente vai falar das semivogais, também chamada de glides, que são utilizadas para os ditongos, tá? Ela tem uma qualidade vocálica, são sonoras, vozeadas, mas ocupam as margens das sílabas. Então, foneticamente é como se fossem vogais, mas fonologicamente como se fossem consoantes, por causa da função. Por isso, semivogais, tá? E são dois sons aproximantes. Tem aproximante bilabial, o símbolo parece SW, e a gente fala w. Ele é um som de passagem, assim, tá? E tem o palatal, aproximante palatal, que o símbolo parece esse J, e é ia, tá? O aproximante palatal está aqui na tabela das consoantes do alfabeto fonético internacional. E a bilabial está aqui nessa parte de outros símbolos lá do alfabeto, porque ele na verdade é labial e velar, já que se aproxima de um U, né? É um U rápido, tá? E como é que fica? Bom, um ditongo a gente ainda considera uma sílaba, porque ele tem uma vogal plena, a outra é a semivogal, é o glide, tá? Então aqui a gente tem exemplos de ditongos decrescentes, que vai da vogal para o glide. Então, exemplo, pai, papéis, lei, mói, boi, fui. São os ditongos indo para ia, para i, tá? E os ditongos indo para ua, pau, céu, meu, sol, vou, rio. Lembrando que está transcrito que está entre colchetes, tá? O resto é a letra mesmo da palavra. Então, quais são os nossos ditongos decrescentes? A gente tem iu, então o i indo para o u, tá? Não tem i indo para o i, tem i indo para o u, iu. Tem u indo para o i, ui, tá? E as outras vogais que a gente usou para tratar das orais tônicas, elas podem ir tanto para o i como para o u. Então tem ei e eu, tem oi e ou, tem ei e el, oi e ol, ai e au. Esses são os nossos ditongos decrescentes, tá? E tem ditongos decrescentes nasais também. A gente tem em, ai, ão, on, e um,
tá? Não tem ditongo decrescente vindo de in. E aqui alguns exemplos, ó. Com em, tem, vivem, alguém, homem, e sem, que pode ser qualquer uma dessas duas palavras, tá? Com an, ó, tem mãe, cãibra, indo para i, indo para u, pão e mão. Exemplo com on, tá? Põe e limões, indo para i, e bom, indo para u. Que algumas pessoas falam bom, só sem o ditongo, e outros bom, né, com o ditongo. E unha, a gente tem a palavra muito, né? Que no português ela é nasalizada, então a gente produz ela com nasalização, mas é a única palavra do português que é nasalizada e não tem nenhuma marcação gráfica. Na escrita, a gente não coloca nem N, nem M e nem tio, né? Então, inclusive crianças aprendendo a escrever costumam escrever muito colocando um N no início, né? Porque é uma exceção do português, tá? Então a gente tem uma demonstração aqui que os ditongos são fonológicos, que eles mudam o significado da palavra, tá? Aqui a gente tem o monotongo e aqui o ditongo, então pá. Se a gente colocar o ditongo pai, troca o significado da palavra. Barro, bairro, gata, gaita, são pares mínimos, tá? Todas essas palavras. Pata, pauta, cotado, coitado, se e sei, era, eira, mega, meiga, país, duas sílabas, e pais, ditongo. Aí, duas sílabas, e ai, tá? Aqui eu sei que são duas sílabas porque esse tracinho aqui, ele marca, em palavras com mais de uma sílaba, marca a vogal tônica, a sílaba tônica, tá? Então aqui, país versus pais. Aí versus ai, tá? E tem ditongos que não alteram o significado da palavra. A gente pode falar que eles são ditongos fonéticos, tá? Que são palavras que, na verdade, as pessoas tendem a produzir como monotongo. Então, é um processo fonológico do português chamado de monotongação. Essas palavras aqui, dificilmente alguém vai falar baixo, faixa, caixa, peixe, beijo, feira, louco, couro, pouco. É possível se a pessoa estiver se monitorando bastante, ou se for muito forte no dialeto dela, mas a maior parte do Brasil vai falar baixo, faixa, caixa, peixe, beijo, feira, louco, couro e pouco, com monotongo, tá? E aqui não altera o significado da palavra, é só um processo fonológico que causa inclusive dificuldade em escrita, né? Tem muita gente na hora que está começando a escrever que aí tem dúvida se beijo ou queijo, por exemplo, que a gente não, se a pessoa não pronuncia o ditongo, ela tem que lembrar de escrever um i na hora de grafar, né? Para não dar essa dificuldade. E tem o processo também de ditongação, que acontece em alguns dialetos e que também não muda o significado da palavra, então a gente fala são ditongos fonéticos, né? Então, cuscuz pode ser falado em alguns dialetos como cuscuz, três como três, nascer. Tem dialetos, eu sei que alguns cariocas falam nascer, bandeja, bandeja, caranguejo, caranguejo, doze, doze, boa, boa, pessoa, pessoa e porca, poica, né? É possível acontecer em alguns dialetos. Bom, temos também ditongos crescentes, que a gente inverte a ordem aqui. Começa com glide e vai para vogal, tá? E é muito típico na sequência qua e gua do português. Então, em palavras como quase, lingueta, tranquilo, aquoso, equestre e nasais aqui. Quanto, sequência e pinguim, tá? Temos também essa possibilidade de ditongo crescente, que é um processo também, é uma característica quando se tem uma fala encadeada, né? Quando a pessoa está falando de maneira natural, informal, é possível que esses tradicionais hiatos, né? Fiasco, viúva, gênio, curioso, suave, numa fala natural, eles provavelmente vão ser pronunciados como ditongo crescente. Fiasco, viúva, gênio, curioso, suave. E um outro exemplo aqui é na fala encadeada também, palavras como iogurte, né? E até na conexão entre palavras. Por exemplo, e ontem, você contando uma história, provavelmente você vai falar e ontem eu fiz isso e aquilo. O elefante, provavelmente as pessoas falam o elefante, né? Fazendo um ditongo crescente aqui, tá? E palavras como banho, que em algumas regiões do norte, nordeste, eu botei aqui o Ceará por lecionar no Ceará há algum tempo, né? É possível falar banho, banho. Então fazer um ditongo aqui final crescente no lugar dessa consoante nasal, tá certo? É isso, pessoal. Ficamos por aqui então.